Saudações alvinegras, Vai, este Corinthians. é o podcast Irmandade Corintiana número 79. O meu nome é Guilherme e eu vou deixar uma pergunta aqui pro Gibson. Essa semana sem Corinthians é uma semana... Triste. Ih, caramba, uma semana sem Corinthians é uma semana... Bem triste, bem triste. Pô, cara, eu perdi quase o sentido da vida essa semana. Sem emoção, É, né? eu falei que Sem Tem graça, né? Cara, porque o fim de semana chegou, eu tava meio deprimido, eu não sabia porquê. Eu falei, pô, não tem jogo, cara. Parece que as Você horas se lembra demoram na hora que mais, chega, né? Não tem jogo. Tudo bem que ultimamente, quando tem jogo, a gente fica meio deprimido depois do jogo. Você fala, pô, mas agora sem o jogo é pior. Fica mas tem a expectativa, tem a coisa que Exatamente. dá uma certa É. emoção no fim de semana. Exatamente. Essa semana sem Corinthians foi meio... Lembrar sem que graça. não tem na hora, assim, é triste, né? triste, Dá um é vazio, né? Até a Alessandra perguntou pra mim, ela falou, que horas o jogo? Eu falei, não tem nada. Não? Eu falei, Que triste, que triste. Mas tem coisa pra falar, né? Bom, vamos começar pelos destaques dessa semana. Aí, Carão, começa você, qual o seu destaque nessa semana? Aproveitando a nossa pauta de campeonato, meu destaque é um negócio meio curioso, historicamente, enfim. Essa camisa que eu tô hoje é a réplica de 1930. Bela camisa, diga-se de passagem. Muito obrigado. E é uma camisa muito bacana. Na verdade, pesquisando, em 1930 a gente conquistou o título honorário de campeão dos campeões. Foi um jogo contra um desafio contra o Vasco. Os dois times tinham sido campeões em 29 dos seus estados. E aí esse título honorário veio em 1930. Essa curiosidade está no Memorial do Corinthians. Acho que é bacana, todo corintiano aí que puder, enfim, aqui em São Paulo, no Parque São Jorge, quem puder presenciar, é muito legal. Tem bastante coisa de raiz do Corinthians lá, bastante coisa histórica, enfim, curiosidade. Acho que vale a pena. Vale a pena, vale a pena. E esse aí, a CBF não mandou fax dizendo que valia alguma coisa a mais, não, né? Não, aparentemente foi só isso, meu. Foi só isso. É campeão dos campeões. Ainda não recebemos esse fax. Quem sabe daqui a uns anos. E você, Gibson, qual seria o seu destaque essa semana? O meu destaque nessa semana sem jogos foi só acompanhar os treinamentos do Corinthians, né? E perceber que parece que o Carilli realmente não vai tirar o Jadson, cara. Né, pro jogo quarta-feira contra o Curitiba. Tudo indica. Tudo indica que ele vai deixar o Jadson mesmo, apesar da oscilação pesada que o Jadson tá sofrendo. Eu acredito que é porque também vai ter vários desfalques em função das suspensões por cartão e do pessoal que tá viajando pra defender as seleções e que não sabe se vai jogar ou não ainda na quarta-feira, né? Provavelmente o Cássio joga, né? Tem uma dúvida aí do Balbuena, do Romero, se eles vão jogar ou não, né? Agora... Tem suspensão do Gabriel, né? O Gabriel do Fagner. O Fagner também. Não, o Maicon não pegou, né? Isso, e do Romero. Né? Romero. Romero também tá fora pro cartão. Então ele treinou esses dias aí com o Marquinhos Gabriel abrindo no lugar do Romero. O Cleison com banco. O Cleison banco. Eu já tinha falado aqui nos últimos podcasts, eu gostaria muito de ver o Jadson começando no banco um jogo. Eu acho que quando ele saiu nos últimos jogos, o time mudou pra melhor. Então, mas pelo visto, eu não sei se é por falta de vontade do Carilli de falar, não, bancar mesmo, falar, não, vou deixar o Jadson no banco, ou simplesmente porque vai ter já tanta mudança no time que ele pretende não mexer não quer. tanto pra não bagunçar o esquema. Seu destaque, meu querido Guilherme? Meu destaque numa semana sem jogos vai pro passado, claro, né? Vamos pensar no passado e deixar essa pergunta pra vocês e pro pessoal do live aí. Qual o seu maior ídolo com a camisa do Corinthians? E eu já respondo aqui que o meu é o Neto. Eu cresci vendo o Neto no estádio e tal, xinguei muito ele já, e depois também já elogiei muito. É o Neto jogador, né? Porque o comentarista, enfim, deixa pra lá. Outra coisa. E você aí, Carol, qual seria o seu bom maior momento, ídolo? então, pra eu vir com essa camiseta, né? Resgatar o passado. Mas eu falaria, bom, eu sou da geração de final de 80, ali 90 e tal, então com certeza eu teria o Neto em mente e bem próximo ali o Marcelinho. Vi muita coisa que o Marcelinho fez em jogo que eu era, enfim, jogou muito criança e tal, e muito título que o Corinthians conquistou foi nas custas dos gols de falta do Marcelinho. Ele tinha aquela polêmica que o Neto também tinha, né? Então eu acho que o Neto e o Marcelinho ali estão em pé de igualdade. Que eu vi jogar, né? Com certeza deve ter visto outros. Eu também tô escolhendo um ídolo que eu mais acompanhei, né? Sim. Eu acompanhei muito pouco do Sócrates, por exemplo, pra chegar e falar exato. É isso que eu ia falar, tipo, eu sou da mesma idade que vocês, né? Do mesmo ano. Então a gente viu, acompanhou mais ou menos a mesma coisa, também peguei bastante jogo do Neto, também bastante jogo do Marcelinho e tal, que pô, óbvio que são ídolos, mas cara, é engraçado, pra mim, né, sempre quando eu penso, Corinthians, a primeira coisa que vende é Sócrates, cara, é engraçado, cara. Eu vi ele jogar na TV, ó, era moleque, eu não ia no estádio, né,
Mas, cara, tipo, ainda quando eu penso com eles, pum, Sócrates. A personificação. É impressionante. Né? O doutor Sócrates. O doutor é impressionante. E o pessoal do live pode responder aí a pergunta: qual é o seu maior ídolo com a camisa do Corinthians? Já tem gente respondendo aí, Gibson? O Eduardo Alceu falou Neto e Marcelinho. Furone, tá sempre com a gente aí, Furone. Abração, mano. Abração. Também Furone. falou que o dele é Marcelinho. Vamos seguir aqui com o podcast falando das próximas partidas do Corinthians, né? Já que não podemos falar das partidas que aconteceram essa semana, porque não tivemos partidas essa semana. Então vamos começar falando da primeira partida que teremos agora, que é contra o Curitiba na Arena, quarta-feira, 9 da noite. O Gibson já aqui adiantou, né? Pelo jeito a escalação do Corinthians, a provável escalação do Corinthians para esse jogo deve ser o Cássio no gol, o Léo Príncipe em lateral, já que lateral, o Fagner tá fora. Está fora por cartão. O Pedro Henrique na zaga, porque o Balbuena é bem provável que jogue pela seleção paraguaia e não vai voltar em condições de disputar a partida. O Pablo, o Arana, Maicon, o Camacho, né, no lugar do Gabriel, também suspenso. Jadson, Rodriguinho, Marquinhos Gabriel no lugar do Romero, que está suspenso, mas também está na seleção, mas de qualquer forma já está suspenso, não ia jogar de qualquer forma. E o Jô na frente, o Jô que treinou pouco essa semana, mas já demonstrou que parece estar recuperado da eu li que talvez ele começasse no banco, né? E aí talvez o Casinho. Acho que ainda fica uma dor porque ele treinou muito pouco. Acho que nessa segunda e terça-feira. Amanhã e terça que vai decidir. Vai decidir. Mas que o Gabriel ele tá suspenso por conta da questão do São Paulo. Lá ele pegou 2 jogos, né? Isso. Esse e o próximo jogo ele tá suspenso. Contra o Bahia. Mas aí fica essa coisa, quer dizer, ele mantém o Jadson na mesma posição e tal, e troca apenas o Romero pelo Marquinhos Gabriel nessa coisa da frente. E eu acho que o Carille tá fazendo essa alteração justamente porque ele vai ter muitos reservas. Talvez, se não tivesse a ausência do Romero, a ausência do Fagner, por exemplo, e do Gabriel, que também dá uma sustentação boa na marcação ali, talvez ele até testasse o Marquinhos Gabriel na vaga do Jadson e mantivesse o Romero. Que, aliás, também o Romero tá deixando a desejar, eu acho, apesar de ele se correr muito, se esforçar muito e ser importante na defesa, no ataque ele tá deixando a desejar e o Cleison tem aparecido bem, né? Não sei se dá a impressão, por ser uma má fase, que parece que todo mundo entrou numa fase junto, né? O Jadson, o Romero, os caras estavam jogando bem no primeiro turno, cara, decaiu todo mundo junto, assim, então... eu concordo com o destaque do Gibson, acho que a questão do Jadson é bem significativa, talvez um banco pra ele seria o melhor caminho agora. E o Marquinhos Gabriel é aquilo que a gente sempre fala, né? Ele tem entrado bem nos jogos e tal. É engraçado como ainda me bate uma ponta de puta, o cara vai entrar como titular, como é que ele vai jogar? Ainda me bate um pouco isso, é engraçado. Sabe, né? Porque muitas vezes quando ele entrou como titular, né, ele acabou não tendo o mesmo desempenho que ele tinha que entrar com reserva. Né? E aí você fala, puta, o cara entra no segundo turno, no segundo tempo, muda a configuração do jogo e tal. E realmente, é importante ter uns caras assim no banco. Mas aí, puta, quando fala que vai entrar como titular, mas ele tá merecendo vaga no titular. Mas ainda não me passa aquela confiança de que o cara vai entrar como titular e vai dar outra cara pro Corinthians. O Marquinhos Gabriel tem entrado bem, mas realmente não tá comendo a bola a ponto da gente dar essa confiança toda pra ele. E o passado que ele teve no Corinthians mesmo, né? Sim. Do ano passado, inclusive, de várias trocas e... o reserva tava sempre jogando melhor que o titular, né? O ano passado era assim. E entrava o reserva e não dava conta do recado e jogava, às vezes, pior. Pior ainda, né? O Marquinhos Gabriel entrou bem num período, né? Substituindo até o Jadson no momento que ele contundiu a costela ali. Sim. E jogou bem o Marquinhos Gabriel, jogou contra o Vasco, se não me engano, não dando passes e tal. Vamos ver, espero que ele entre bem. Aí entrando agora, aparentemente vai entrar no lugar do Romero. Vamos ver como é que ele vai sair aí. Dentro dessa questão que a gente fica abordando com relação às entradas e saídas de novos jogadores, uma coisa que foi muito comentada com relação ao Jadson é que aparentemente isso não acontecia antes, mas agora o Jadson saindo às vezes do time no segundo tempo, o Rodriguinho cresce de forma meio que inexplicável. Isso é claro, né? Porque eles estavam jogando bem juntos algum tempo atrás. E aí eu não sei se a saída do Jadson talvez centralize um pouco o Rodriguinho e ele faz mais uma função de armador mais perto da área. Isso tem sido meio que corriqueiro, assim. Então, eu não sei se era o caso, talvez... mexer em alguma coisa de tática, porque o Tite às vezes fazia um pouco disso, né? De ele fazer o 4-1-4-1, e aí no 4-1-4-1, 2 jogadores ficavam bem espetados no meio, assim, 2 pontas e o cara na frente, né? E só um volante atrás. É o caso, talvez, de botar o Maicon pra frente. Teve uma formação que ele testou na semana passada em treino, que ele deixava o Rodriguinho nesse segundo... Ele tirava o Gabriel, recuava o Maicon, se não me engano, o Camacho, e aí ele botava o Rodriguinho como esse segundo volante, mas que era o cara de meia pra frente, né? Então, não sei, acho que são alternativas que eu acho que o Carille poderia começar a testar com mais regularidade, assim. Ele tem feito isso em treino, mas ele poderia
testar isso em jogo, sabe? O cara, ele pensando que ele é da escola do Tite, assim, apesar do Tite às vezes fazer isso, ele fazia durante uma partida, né? Não vejo ele fazendo isso pra começar o jogo, de mudar o esquema logo de tão cara. já, Não, assim, né? Concordo. É que eu acho que seria uma alternativa mesmo. Acho que ele mesmo falou que ele testou como alternativa esse de jogo, né? E eu até acho que o Carille, às vezes, ele apesar de algumas pessoas criticarem que não tem banco e não sei o quê, mas eu acho que ele às vezes ele experimenta jogadores novos em posições novas. Acho que ele poderia usar também na questão de esquema, às vezes, pra mudar a cara do jogo, sabe? O que eu lamento aqui nessa formação que deve começar o jogo agora contra o Curitiba é a ausência do Paulo Roberto, né? Sim. Que entrou bem contra o Grêmio, quer dizer, foi uma surpresa enorme pra gente. E agora tá contundido, não vai perder essa oportunidade de substituir o Gabriel. Vai entrar o Camacho, que é aquela substituição que a gente já sabe, de praxe. O Carille vem fazendo faz tempo, né? E seria o mais indicado o Paulo Roberto no lugar do Gabriel, né? Sim. E é um cara que também, acho que ganhou a confiança por méritos, né? Sempre que ele entrou, ele correspondeu, mesmo tendo sido criticado, enfim. Então é realmente uma pena mesmo. Porque acho que ele faria muito bem o papel. Se vacilar, até melhor que o Camacho, porque o Camacho tem uma boa saída de bola, mas ele é um pouco mais ofensivo, né? O Paulo Roberto é um pouco mais defensivo. Eu acho que o substituto ideal pro Gabriel no elenco seria o Paulo Roberto. É uma pena que ele não... O azar, né, cara? O cara se machucou na hora errada, né? Tá perdendo a chance aí. Foi que nem o Walter, né? Quando ele tomou o lugar do Cássio, em seguida se machucou. O Cássio não largou mais o osso. Começaria o ano como titular, né? O cara sem dúvida. Mas aí se contundiu e tal, enfim, o Cássio não deixou a peteca cair mais. Exatamente. E aí não tem jeito. E tem gente aí no live fazendo pergunta, comentando. A gente tá perguntando aqui qual é o seu maior ídolo na história do clube. Mais uma galera respondeu aqui. O Neto falou aqui que pra ele é o Neto e o Marcelinho, dos que ele viu. Mas ele lembra do Luizinho, Rivelino, Sócrates, todo mundo. O André Mota fala que também pra ele é o Marcelinho. Aí meu pai respondeu, falou que pra ele é o Cláudio Cristóvão Pinto, famoso. Eita, famoso Claudinho. Eduardo Alceu fala que hoje o Carille falou que o Jô joga mesmo, quarta-feira. Já parece que o Carille confirmou hoje. Titular. Que bom, né? Que bom. Nosso brother Marcelão, aí da Irmandade, tá com a gente aí Marcelão, precisa vir aqui participar. Falando que semana sem Corinthians é uma semana vazia. É uma semana vazia. Triste, né? Triste, exatamente, cara. Né? Quem mais aqui? O Eduardo Alceu falou, quando o Marquinhos Gabriel entra, o Rodriguinho vai mais pro meio e aí o time cresce. Exatamente. A mudança de posição pode ser importante aí. Acho que o Marquinhos Gabriel tem entrado melhor que o Jadson também, né? Normalmente o Jadson tem errado muito. Sim. Aí entra o Marquinhos Gabriel, já acerta 2 passos e fala, já mudou o jogo. A mudança é discrepante, né? A mudança, então... Tem que ter jogado muito bom. Bom, vamos falar agora da outra partida dessa semana, que é contra o Bahia, né? Lá na Fonte Nova, que vai ser no domingo às 7 da noite, e até por isso o nosso podcast... que normalmente começa aqui o live às 8, vai ser depois da partida, então vai ser fresquinho a partida, a gente vai estar comentando aqui. Vai recuperar as origens, né, da nossa gravação do podcast, né? Que era sempre logo após a partida. O Bahia, assim como o Curitiba, tá lá na parte de baixo da tabela, né? Sim. O Bahia o Carpegiani tá estreando lá, né? Eles tiraram, há pouco tempo atrás, o Preto Casagrande era o técnico, ficou um mês lá, sei lá, e já tiraram, e o Carpegiani tá vindo com essa missão de tirar o Bahia. Da zona de rebaixamento. O Bahia tem o nosso glorioso Mendoza, né? Que o Corinthians ainda tem contrato com ele. Cara, é um time muito chato, né? Jogar na Bahia lá é uma pressão muito forte da torcida, enfim. E o Corinthians, como ele tá nesse momento instável, em qualquer momento do primeiro turno, a gente brincava, né? Jogo fora, jogo de 3 pontos. Não dá pra falar isso agora. A campanha do primeiro turno foi excelente. Fora de casa foi melhor. Foi melhor ainda. Então, eu peguei aqui, eu trouxe pra gente a tabelinha do segundo turno só. Certo. Que é meio deprê de olhar, porque o Corinthians tá na 16ª posição, uma antes do rebaixamento, se considerar só o segundo turno. O que alivia é que o Coritiba tá em 19º, ele tá pior que a gente. Né? E o Bahia tá junto em 14º, mas com o mesmo número de pontos do Corinthians, 8 pontos no segundo turno. Então o Bahia tá na mesma lama que a gente e o Curitiba tá numa lama pior. Pensando nesse segundo turno. No segundo turno o Curitiba ganhou 3 pontos só. O Bahia ganhou os mesmos 8 que a gente ganhou até agora. Né? Só que isso pro Bahia foi o campeonato inteiro. Pra gente é uma oscilação. Eu ia falar, na pergunta da semana a gente falou sobre a questão da distância de 8 pontos, né, do Corinthians. E eu comentei isso na minha resposta, que todos os times estão oscilando. E assim, o Corinthians teve a vantagem de não ter oscilado no primeiro turno.
mas todos os times, por exemplo, sei lá, Bahia, Curitiba, tudo bem, não estão próximos, mas mostra o que é esse campeonato, cara. Todos os times estão oscilando demais. Então eu acho que, assim, é uma incógnita. O Bahia pode, sei lá, jogar super bem contra o Corinthians, porque tá na zona de rebaixamento e precisa sair, ou... Então, se analisar essa tabela do segundo turno, onde muita gente caiu, o Corinthians lá em 16º, quem tá em 14º, 2 atrás do Corinthians, já na zona de rebaixamento, é o Grêmio. Sim. Alguém tá pior que... Mas por isso que antes tinha um time que tava no nosso encalço, que era o Grêmio. Agora tem 3, às vezes 4. O Cruzeiro também tá chegando ali. Chegando forte ali. Empolgado da então Copa a gente não tem mais um time na perseguição, que nem era antes. Antes era mais fácil controlar a perseguição. Mas a distância ainda tá... Não, a distância continua 8 pontos, mas agora não é um time só pra tomar cuidado. Agora tem 4 times pra tomar cuidado. Sim. Então tem que ficar ligeiro. E o futebol tem muito negócio do momento, né? Sei lá, Cruzeiro empolgado com o título da Copa do Brasil. Flamengo que eu digo em 2009, né? Foi isso? Foi 2009? Pois que passou tirou 10 pontos. Né? 10 pontos. Então, assim, esse momento tem que tomar cuidado, cara. Por isso que eu também respondi isso na pergunta, que assim, beleza, a distância é confortável, mas o Corinthians não pode se dar o luxo, talvez, de perder pontos preciosos contra a Bahia, contra o Curitiba, porque são pontos que não fazem diferença. A gente tem que ir atrás dos 6 pontos nesses 2 partidos. Uma coisa que eu não sei como é que anda esse papo, enfim, lá no treino do Corinthians, mas eu acho que uma das primeiras coisas que o Carilli tinha que voltar a arrumar no time, que pra mim tá bagunçado, é a falta de compactação do time. O time tá jogando muito compactado, perto do que jogava no primeiro turno. Do que é. Né? Então mesmo se estivesse errando passes pra caramba, etc, como tá errando, mas se tivesse compactado, fica menos vulnerável. Né? A gente poderia não tá marcando tantos gols, porque o pessoal caiu de produção, o pessoal da criação na frente, né? Mas não estaria tomando, a gente tá tomando muito gol esse segundo turno. Se comparar, primeiro turno a gente tomou o que? Acho que 6 gols. Apesar de sermos ainda a melhor defesa do campeonato. Então, é a melhor defesa do campeonato, mas no segundo turno, acho que é a segunda ou terceira pior. Exatamente. Assim. Né? Então, no primeiro turno a gente tomou 6 gols, acho que no primeiro turno inteiro. Nesse aqui a gente já tomou 9. Né? Então, a coisa bem discrepante. Bem discrepante. Né? Então tem que tomar cuidado. Né, e entender de fato porque caiu tanto de produção, né? Porque, tudo bem, eu acho que questão de uma fase influencia e tal, mas acho que tem mais coisa envolvida. Assim, não tô falando de bastidores, não é isso, mas assim, de motivacional mesmo, sabe? Dos caras, deram uma baixada de bola, beleza, já estamos com distância, então... Sei lá, não sei se o Corinthians foi bem preparado pro momento de queda. Eu não sei se o Corinthians foi preparado. Porque depois da primeira derrota, caiu bastante, assim, sentiu a primeira derrota, entendeu? Eu acho que é complicado a gente falar de falta de motivação e tal, porque o time tá em primeiro lugar, motivação maior que essa é difícil, né? Eu acho que o time cansou um pouco mesmo, o Corinthians é um dos times que menos utilizou jogadores durante o campeonato, pouquíssima rotação de jogadores. Então, e os jogadores estão sentindo um pouco esse cansaço. E alguns, acho que o Jadson é um deles, que é um dos mais velhos, né? Começa com a perna pesada. Sente um pouco acho que pode ser cansaço, sim. Acho que pode ser. Tem um pouco esse lado, sim. Bom, tem a gente no live perguntando, fazendo comentários. O Neto tá falando aqui que o time tá errando passe de 1 metro, isso não pode acontecer. Né? O Eduardo Alceu também falando, vamos parar de errar passe e voltar a compactar o time. Verdade. Aqui, ó, e o Neto completou agora que o nosso time é muito limitado, tem que jogar como estavam, na raça e com humildade. Não pode achar que e jogue pra cima. Mas eu vou te falar, viu? Eu concordo da raça, mas o Corinthians do primeiro turno também jogava com técnica, não era só na raça, sim. Acho que era... Mas jogava... Mas o que eu comentei já faz umas semanas aqui, que ele jogava segurando o jogo. Ele ia pra trás e aproveitava... No final do segundo turno, do primeiro turno, quando já tava com uma proposta de ir pra cima dos adversários. É verdade. Aí o pessoal não sei se cansou, vamos parar de jogar pra trás. Pressionava mais. Não, o pessoal se sentisse, pô, a gente tá líder, cara, vamos começar a forçar um pouquinho, não vamos ficar jogando no desespero atrás. E começou a querer tomar mais do domínio do jogo, e não tá funcionando tomar domínio do jogo. É verdade. Né? É verdade. O Tolói jogou aqui uma pergunta aqui pra gente, olha lá. Arana, Jô ou Balbuena? Desses 3, qual jogador dentro de campo o resto do time fica mais dependente pra tentar voltar a ter o mesmo aproveitamento do primeiro turno? De qual desses 3? Qual é? Arana? Jô ou Balbuena? Bom, os números é o Arana, né? Pelos Pelo Arana é quase invicto. O Arana não perdeu nenhum jogo. Perdeu. Né? Invicto, né? É o Arana. Teve uma partida que ele jogou 45 minutos, que ele foi substituído no intervalo. Não conta. Que o Corinthians perdeu, mas foi os únicos 45 minutos de derrota. Então... Não sei, acho que por números Arana, mas por função eu acho que o Jô, né? Eu acho que o Jô ele tem um papel mais decisivo. Já até conversou sobre isso aqui também. Bom, o Corinthians acertou a participação na Florida Cup 2018. Teve uma época que o Corinthians falou que não iria participar. Mas agora acertou já a participação na Copa do Mickey lá na Flórida. Pra galera ir comprar celular, eletrônicos. Isso mesmo. O Corinthians é o único time que participou de todas as edições dessa Copa.
E no ano passado teve aquela coisa, problemas de calendário e tal. O Corinthians acabou jogando contra 2 times brasileiros, né? Jogou contra o Vasco e contra o São Paulo. Nessa Florida Cup, os organizadores garantem que vão ser jogos apenas contra times de fora, internacionais e tal, para ter um confronto internacional que fica mais interessante para as equipes até, né? Aparentemente o Corinthians tem gostado de participar, seja pelo retorno financeiro, seja porque lá eles têm condições de fazer os testes também da pré-temporada e tal. Então, eu li uma matéria hoje, aliás foi ontem, eu não lembro exatamente os números agora, mas que o fato do Corinthians participar da Florida Cup diz que atrapalha pra caramba a pré-temporada do time. Ele vai fazer 5 treinos, se eu não me engano, de pré-temporada. Eu sou contra a Florida Cup, cara. Eu acho uma porcaria. Cara, eu não tenho... Enfim, eu tenho escutado outras coisas a respeito disso. Já ouvi esse papo de que não ia... Que atrapalha, mas se atrapalha tanto assim, eles não iriam aceitar, né? Eu acho que, cara, talvez é uma questão de grande visibilidade. É isso que eu ia falar. Eu ia chegar no ponto do que você falou. Assim, algum motivo tem que ter pro Corinthians participar. Então, sim, sei lá, dúvida. Que seja financeiro, sei lá. Pode ter algum motivo. O que eu digo que eu acho que é uma porcaria é porque, cara, você vê um monte de gente, concordo com a questão física que você tava falando, mas, pô, então pega uma pré-temporada decente, pega os caras pra se preparar de fato. Claro. Viagem desgasta pra caramba, não, mas os caras vão pra lá. Mas não é uma viagem que você vai, faz 2 jogos e volta no dia seguinte, né? Sim. O Corinthians começa a pré-temporada toda lá. Quer dizer, faz uns testes físicos aqui, já vai, fica um bom tempo lá, fica uns 15, 20 dias lá na Flórida, entre treinos e jogo. Entre treino, jogo e Disney. E comprar um celular. Parada, comprar uns tablets. E a gente não pode esquecer que na Florida Cup, por exemplo, a gente testou o Casim, testou o Moisés, testou Paulo o Marcial, Roberto. testou o Paulo Roberto, enfim. Deu a chance para alguns jogadores aí para ver o que ia acontecer. Bom, enfim, tá fechado essa nova participação do Corinthians. Essa semana também rolou esse boato de que o Corinthians estava fechado com o Júnior Dutra, né, o atacante do Avaí. Aparentemente tá tudo certo entre o Corinthians e o jogador, mas ainda não assinou o contrato, ainda não tá definido a certeza, né? A gente não pode bater que ele vai ser jogador do Corinthians. Esse Júnior Dutra no Avaí, acho que marcou 13 gols esse ano, né, no Avaí. Tô elogiando, eu confesso que eu não conheço o cara, mas... Eu acho bacana o fato de ser aquela velha teoria do bom e barato. Né? O Corinthians vai ter que fazer o que fez esse ano, que tá sem grana, vai ter que ser aposta. É cara barato e ver o que acontece, né? Você contrata 3, 4 e se um der fruta, tá bom. Da mesma maneira que pode vir, sei lá, um Casim, pode vir um Paulo Roberto, enfim. Sim. Acho que são teorias que o Corinthians tem que às vezes pode... Não dá pra criticar o cara que a gente não conhece 100%. Exato. O João é um bom barato. A gente pode lembrar do Paulinho, do Christian, sim. Na primeira passagem dele, na segunda não foi nem bom nem ele barato. Ele encostado no na Flamengo. Primeira foi. Tem vários jogadores que o Corinthians contratou que deu certo, que deram certo, né? Mesmo se a gente for pensar na zaga, tirando o Gil e o Pablo agora, que não foram baratos, né? Mas todos os outros jogadores, o Paulo André, o Castan, o Chicão, o William... Eram caras que vieram sem pensar o Kleber, aquele Anderson Martins, André... Então, todos eles... Eu acho que não dá pra criticar, não. Acho que tem que esperar pra ver. Até mesmo porque o Jô já voltou a falar a questão de Europa. Os caras essa semana começaram a falar de novo. Mas aí essa é uma outra questão, né? Eu acho que esse cara, esse Jô... não vem pra substituir o Jô, concordo. Pra compor o elenco. Sim. Ele não vem a princípio pra ser... Não deveria vir a princípio pra ser titular, né? Não, eu acho que não é o caso. Não é o caso dele substituir o Jô. Tem que ir atrás de um cara... O que eu queria dizer é que eu acho que assim, o Corinthians mostrar a atuação de mercado também ajuda a compor o elenco pro ano que vem. Eu concordo. Eu acho que não é o cara pra substituir o Jô. Mas o Jô, por exemplo, falando que vai sair, já começa a mexer um pouco aí. Mas não vai ter grana pra ter grandes arrobas pra fazer grandes investimentos, né? Então, cara, acho que a gente vai ter que se contentar com nomes quanto o Júnior Dutra mesmo. Certeza. Eu acho que a única coisa que fala contra um pouco, ele é um jogador já mais rodado, já mais velho e tal. Ele não deu certo em 30 anos, em alguns clubes que ele passou já. Então, isso é a única coisa que me deixa um pouco com o pé atrás com ele. Não é um cara novo que vai poder, por exemplo, ficar no banco um ano, entrando de vez em quando para estourar no segundo ou no terceiro ano. Né? Dificilmente esse cara vai ser um desses jogadores. Outro jogador que o Corinthians tem falado bastante é o Zé Rafael, do Bahia. Numa possível troca com o Mendoza. Iria o Mendoza, que já está lá, né, no Bahia. Mais o Moisés, que jogou uma temporada, parece que boa, lá no Bahia, aqui no Corinthians. Ninguém quer ver muito ele. E viria esse tal do Zé Rafael, que é um volante, jogador de meio campo, que parece ter feito um bom campeonato. Eu realmente lembro dele da primeira partida que o Corinthians fez contra o Bahia, e ele realmente mostrou um bom futebol. Eu não tenho acompanhado o resto do campeonato para falar mais dele.
Mas eu acho que é o que eu tava falando agora da atuação de mercado. Acho que o Corinthians correr atrás desses caras mostra que pelo menos tá se preocupando em ter plantel. Eu concordo, não quer dizer que vai entrar como titular. Mas a gente fala tanto de não ter opção de banco, de não ter opção de plantel, então, pô, pelo menos tá se mexendo, né? A gente comentou alguns dias atrás, entre a gente da Irmandade, sobre os jogadores do Oeste, né? O Romão, enfim, os caras que estão para voltar aí de empréstimo. E é isso, eu acho que o Corinthians tem que formar mais uma base sólida mesmo de plantel, sabe? Assim como formou um time titular, por exemplo, formar essa base sólida de plantel para ter opções pro ano que vem, que vai ter mais competições, né? Sim. O Corinthians com certeza estará na Libertadores do ano que vem. É uma competição importante e não pode, por exemplo, ter essa caída que teve nesse semestre, né? A Libertadores que dura o ano inteiro, sim. A gente tem que ter um time jogando bem o ano inteiro e se sair um titular, tem que entrar um reserva pronto para resolver também, né? Cara, essa história da Libertadores durar o ano inteiro é uma coisa problemática pra time brasileiro, cara, porque vai enfrentar uma janela ali no meio cara, que é muito Copa, ruim, né, cara? É muito ruim. É um mês de parada de Copa. Um mês de parada de Copa, não, e fora isso com a janela de transferência, que pros times aqui é difícil conseguir manter sempre. Quem vem de fora tem grana e vai comprar, cara. Quem tem aqui não tem grana pra segurar o jogador. Então, cara, às vezes o cara tá indo fazer uma Libertadores boa, não sei o que, cara, vai lá e corta o barato. É difícil, né, cara? Essa história do jogo que eu tava comentando, eu li que no metade do ano chegou a vir alguma sondagem do Borussia, e aí o Jota pensou em ir e tal, não sei o que, a diretoria conseguiu segurar. E aí estão comentando que vai vir provavelmente uma sondagem europeia no final da janela e não vai conseguir segurar. Então acho que entra um pouco no que o Gibson tá falando. Às vezes, pô, o cara, sei lá, tem 30, 31 anos, ainda quer voltar, enfim, de fato pra Europa pra tentar... O Jô tem uma vantagem, que ele chegou de graça pro Corinthians, né? O Corinthians acertou um contrato relativamente longo com ele. O contrato vai até 2020, se não me engano. Então, realmente, se eles quiserem contratar o Jô, espero que o Corinthians receba um bom ressarcimento aí, né? Sim. Que dê talvez até para contratar um atacante à altura, né? Enfim, aí vamos ver o que vai acontecer, né, no final do ano. Bom, essa semana o Corinthians principal não jogou, né? Mas nós tivemos dois jogos do time sub-20 na Espanha. Que era melhor não ter feito, né? E aí, Carol, como é que foi essa viagem? Botaram o time sub-20 pra levar pancada lá. Que viagem do horror, velho. Bom, a gente perdeu de 5-0 de um time da terceira divisão da Espanha. E a gente enfrentou o imbatível La Coruña no dia seguinte e tomou de 7-0. Então a gente jogou com o time sub-20 e a gente teve algumas presenças conhecidas, né? Carlinhos, Mantuan e o Rodrigo Figueiredo. É conhecido assim, né? Conhecido dos três. Dos três, os mais conhecidos. A média, eu acho que o Carlinhos jogou 15 minutos. Verdade. Ele entrou, jogou... Conhecido da Copa São Paulo. Assim, jogou 15 minutos do time titular, ele entrou num jogo. Os outros dois, às vezes, nem são banco, né? Sim. Então... Mas foi uma opção, parece, do Corinthians levar o time sub-20. O que eu entendi é que o presidente, o Roberto de Andrade, nosso queridíssimo presidente, tinha acertado esse amistoso, que, aliás, é um organizado pelo patrocinador do Corinthians, a Estrela Galícia, né, a cervejaria, e tinha acertado que iria o time titular. Mas aí o time jogando, né, caiu um pouco, o time ainda estava na frente, sei lá o quê, e ele falou, não, vai o time sub-20. E aí foi isso, acordo comercial, levou puramente. Esses dois sacodes aí que vai ficar pra história, infelizmente. Quer dizer, quando a gente for olhar lá, daqui a uns anos vai entrar no almanaque do Corinthians, sei lá, vai descobrir o Corinthians e La Coruña, sei lá o que, vai vir esse resultado 7-0, né? Nem 7-1, né, meu? 7-0 mesmo. Vai aparecer esse resultado ali. Não interessa, foi o sub-20, né? Eles jogaram com os times titulares, aparentemente, ou mais ou menos titular, o Corinthians que foi com o time sub-20. Então é isso aí, pra essa semana tá bom? Acho que pra essa semana tá bom. É bom lembrar, as meninas do Corinthians começam a disputa da Libertadores. Essa semana. Né? Que a Libertadores feminina é disputada de uma forma diferente, é disputada no país sede, esse ano é no Paraguai, então as meninas já foram pra lá. Então fica atento aí nas redes sociais do Corinthians Audax, que vai ter a estreia do Corinthians. E vamos torcer, né, para as meninas disputarem a Libertadores. Bom, né? Honrarem a nossa camisa. Que tem jogado muito bem os campeonatos nacionais, sim, estaduais. Foram super bem no estadual e no brasileiro. Né? Sim, isso. Mas antes de terminar, Gibson, por favor... As redes sociais. Lembre nossas redes sociais. Todas elas são um monte, olha lá. Facebook, onde o pessoal tá vendo live agora. Twitter, SoundCloud, YouTube.
O WhatsApp não, a gente não... O iTunes. O iTunes não, faltou uma. Instagram? Foi o Instagram, isso, boa. Tá vendo? Não sou Todos só eu que eles esqueço, mandarem ó. corintiana, né, com TH, só no Twitter querem mandar timão. A gente precisa fazer uma colinha, né? Vai ajudar todo mundo aqui. Muita rede social, a gente tá muito famoso. Fica difícil. Esses tempos muito tecnológicos, né, cara? Antigamente era só o Orkut, né? Orkut. Tá entregando a sua idade aí, Gilson. Tem coisa muito pior pra entregar a idade. Eu vi ET no cinema. É isso aí. O Corinthians joga 2 vezes a semana, ainda bem, né? Uma semana com 2 partidas. Lembrando que o podcast da semana que vem vai ser logo depois da partida contra o Bahia, já que o jogo é às 7 da noite. Então a gente deve entrar 9 e pouquinho, 9h30, entra o nosso live aqui no podcast. E ficamos por aqui. Esperamos com 6 pontos na semana que vem. Sem dúvida. Legal. Pra dar aquela agulhada no campeonato. É isso aí, é isso aí. Valeu, galera. Vai Corinthians, vai Corinthians, vai Corinthians.